Está no ar, a partir de agora, programa Mensagens Especiais, com Osmir Celestino. A Rádio Sonho de Deus apresenta História de Personalidades. A partir de agora, você vai conhecer um pouco da história de alguém que se destacou em diversas áreas ou com seu exemplo de vida. História de Personalidades. Olá, eu sou o Osmir Celestino e vamos contar a história do Quincas Lisboa. Joaquim Lisboa Neto nasceu no dia 28 de abril de 1952 em Santa Maria da Vitória, na Rua da Caatinga, atual Nilo Peçanha. Filho do senhor João de Souza Lisboa e dona Terezinha Cordeiro Lisboa. Seu pai era músico e sua mãe costureira. Ainda hoje, bem lúcida, com seus 90 anos, conserva a sua máquina de costura da marca Singer, uma peça museológica. Uma família composta de 3 irmãos, Evandro, Fatinha e o nosso homenageado, o Quincas Lisboa. A infância do Quincas foi na beira do rio Corrente, jogando bola no areião da Rua da Lagoa. Estudou as primeiras séries com a professora Rosa Magalhães. Quando seu pai faleceu, o Quincas tinha apenas 7 anos. Foi morar e estudar com os seus tios Marta e Demócrito, em Carinhanha. E lá ficou até os 10 anos de idade, completando o ensino fundamental 1. Estudou também na Escola Luiz Palmeira, se preparando para a admissão ao ginásio. Foi aprovado e estudou da 5ª à 8ª série no Centro Educacional Santamariense. Nisto, já era adolescente e já deslumbrava os primeiros namoros. E vivia uma vida muito intensa com seus amigos Tonho de Palu, Zé de Paula, Tazo, Dalvo de Zé de Francisquinho, Vera de Mirim, Messias de João de Flávio, parceiros de futebol que naquela época jogavam com bolas de bexiga, depois feita com meias recheada com pedaços de tecidos. Somente anos depois tiveram o prazer de jogar com bola de borracha, o que era um grande progresso naquela época. Jogou como ponta direita no time do Juventus Futebol Clube. Concluindo o curso ginasial, foi estudar em Belo Horizonte no Colégio Comercial da Associação dos Empregados do Comércio. E lá formou em contabilidade, que era o curso mais top daquela época, ou melhor, o que mais era oferecido, ou fazia magistério ou contabilidade. Os outros cursos eram destinados para os mais ricos. Já rapaz e muito paquerador, fez muito sucesso nos bregas daquela cidade. Era o que podíamos chamar mesmo de raparigueiro. Formado em contabilidade, retornou para Santa Maria da Vitória, e o seu primeiro emprego foi no escritório Vasconcelos Oliveira, do nosso amigo Celso. Já nesta época, se destacava pela fome que tinha para a leitura, incentivado pelos avós Mário Campos e Joaquim Lisboa. Até parece que adivinhava o seu futuro. Quincas passou no concurso público e foi trabalhar no Baneb, Banco do Estado da Bahia. Sua inscrição foi paga pelo seu tio Joaquim Lisboa Filho, pois o Quincas relutava muito em ser bancário. Foi o único aprovado da turma de Santa Maria da Vitória. Detalhe, na sua posse ele falou: "Estou aqui de passagem, não nasci para ser bancário." E assim ficou apenas 2 anos e meio, tendo ocupado inclusive o cargo de subgerente. De bancário foi ser balconista da famosa Musivest do senhor Afonso Pereira Eduardo. Antes de trabalhar na Musivest, teve uma ideia revolucionária para a época e fundou o jornal O Poceiro, cuja primeira edição se deu em janeiro de 1979. Aí começou a grande mudança na sua vida. Sendo um jornal instigante, cujo tema principal era denunciar a grilagem de terras na região e defender os menos favorecidos, comprou uma briga com muitos poderosos daquela época. Foi várias vezes ameaçado de morte, mas nada o fazia recuar. Se tornou uma espécie de Che Guevara da bacia do Rio Corrente. E começou também a influenciar a cultura da nossa região com a fundação da Biblioteca Campesina em fevereiro de 1980 e da Casa da Cultura em 1982. Com estes trabalhos, o Quincas foi chamado para fazer palestra até em outros países, tais como Peru,
Costa Rica, Nicarágua, Honduras e Panamá. Teve vários aliados nesta sua luta, com destaque para o Clodomir Moraes, um dos maiores sociólogos da América Latina e do Caribe, tendo inclusive sido consultor da ONU. O Moraes adotou Quincas como um filho. O que era muito difícil aconteceu. Participando de um grupo jovem da Igreja Católica, conheceu a jovem Evanina, filha de Abílio e Dona Maria. Foi amor à primeira vista e logo marcaram o casamento. O casamento durou 2 anos e meio. Separado, conheceu a Maria Nice Cerqueira e passaram a viver juntos, e desta união vieram o Eros e a Ânima. Esta relação durou uns 10 anos. Em 1998, começou a namorar com a Angélica Rodrigues, e desta união tiveram uma filha, a Fanny. Confirmando a sua fama de mulherengo, como falei ao retratar sua juventude em Belo Horizonte, o homem não fica sozinho. Teve um outro relacionamento com a Zelice Maria. Aí o tempo foi passando, os filhos foram crescendo e vieram netos e netas, Guto, Clara, Luna e Luiz Miguel. Em 2017, o nosso amigo se aposenta. Com a vida de aposentado e solteiro, vive para a sua biblioteca campesina e cuidando da Casa da Cultura, o que considera o paraíso terrestre. Muitas pessoas esquecem facilmente o trabalho de alguns guerreiros. Neste aspecto, surge a Rádio Sonho de Deus com o propósito de fazer lembrar e até tentar fazer justiça aos exemplos de pessoas que, com suas atitudes, mudaram a sua comunidade, como foi o caso de Quincas Lisboa. No governo do Padre Amário, ele foi convidado para ser o coordenador de cultura, onde exerceu seu cargo e realizou um excelente trabalho. É necessário lembrar alguns eventos promovidos pelo Quincas e sua equipe. Semana da Arte e Cultura, 16 anos consecutivos. Cine Clube. E sem contar as inúmeras apresentações de artistas que ele trouxe para a Semana de Arte e Cultura. Xangai, Elomar, Carlos Pita, Décio Marques, Fábio Paes e o grande Gilberto Gil. Muitas das suas ações ficaram sem mencionar, porém, o suficiente para demonstrar para os ouvintes da Rádio Sonho de Deus porque o Quincas Lisboa foi incluído na galeria de personalidades marcantes da nossa região.